Minha irmã morreu há 7 anos. Todo ano, eu enviava 40 mil reais ao esposo dela para cuidar do meu sobrinho. Um dia, meu sobrinho segurou minha manga e sussurrou: "Tia, não mande mais dinheiro pro papai. Apenas siga ele. Você vai ver." O que descobri depois me deixou paralisada. 7 anos. É esse o tempo que aprendi a contar minha vida em silêncio. 7 anos desde o telefonema que mudou o eixo de tudo. Desde a madrugada em que atravessei a cidade com o coração batendo errado e a sensação estranha de que eu estava chegando atrasada demais para algo que nunca mais se repetiria. Minha irmã tinha morrido. De repente, sem aviso, sem despedida organizada, sem aquela conversa que a gente sempre acha que pode deixar para depois. Eu lembro do cheiro do hospital, do frio da cadeira de plástico, do modo como minha mãe segurava a bolsa com força, como se aquilo fosse impedir o mundo de continuar girando. Lembro também de uma promessa silenciosa que fiz ali mesmo, sem dizer em voz alta. Eu não deixaria o filho dela desamparado. Meu sobrinho tinha 4 anos quando tudo aconteceu. Pequeno demais para entender por que a mãe não voltava. Grande o suficiente para sentir o vazio nos corredores da casa. O pai dele, meu cunhado, parecia perdido. Não era um homem mau. Pelo menos não parecia. Estava abatido, falava pouco, chorava em horários imprevisíveis. Eu quis acreditar que aquele silêncio era luto, não negligência. Quis acreditar porque era mais fácil. Porque, se eu acreditasse, eu podia agir. E agir, naquele momento, era a única coisa que me mantinha de pé. Foi assim que começou. Não como um plano, não como um acordo formal. Começou como ajuda. Eu tinha condições. Trabalhava demais, ganhava bem, não tinha filhos. Minha irmã sempre brincava que eu era a prática da família, a que resolvia, a que pagava, a que não fazia drama. Então eu resolvi. Disse ao meu cunhado que ajudaria financeiramente para que ele pudesse cuidar do menino com tranquilidade, manter a rotina, a escola, o plano de saúde, tudo. O valor foi aumentando aos poucos, conforme as despesas, conforme as justificativas. Quando percebi, já fazia transferências mensais de 40 mil reais. Todo mês, sem atraso, sem questionar. Eu não falava disso com quase ninguém. Minha mãe sabia, claro. No começo parecia aliviada. Dizia que eu estava fazendo o que minha irmã faria por mim. E eu acreditava. Acreditei por anos. Acreditei mesmo quando algumas coisas não fechavam direito. Mesmo quando as fotos que eu via do meu sobrinho pareciam sempre apressadas, sempre tiradas em cantos diferentes da casa, como se o fundo precisasse ser escondido. Mesmo quando meu cunhado evitava visitas longas, dizia que o menino estava cansado, que a rotina estava corrida. Eu aceitava. Eu sempre aceitava. Visitei menos do que gostaria. Trabalho, viagens, aquela vida organizada demais que a gente usa como desculpa para não encarar o que pode doer. Quando eu ia, levava presentes, roupas novas, brinquedos educativos. Meu sobrinho me abraçava forte, daquele jeito que criança faz quando tem medo de soltar. Eu interpretava como saudade. Hoje, sei que era mais. Minha mãe começou a mudar com o tempo. Não de forma brusca, mas sutil. Quase imperceptível. Comentários soltos. Perguntas que não eram exatamente perguntas. Às vezes, quando eu confirmava que já tinha feito a transferência do mês, ela respondia apenas com um "ah" curto, seguido de um silêncio que se estendia demais. Outras vezes, dizia que talvez eu estivesse exagerando, que o pai precisava aprender a se virar. Eu me irritava, achava injusto. Achava que ela estava sendo dura com um homem que tinha perdido a esposa. E defendia. Defendia com veemência, como se ao defendê-lo, eu estivesse defendendo a memória da minha irmã. O episódio que mudou tudo aconteceu numa tarde comum, dessas que não anunciam tragédia. Fui buscá-lo na escola para passar o fim de semana comigo. Ele estava com 7 anos então. Crescido, mais quieto, com um olhar atento demais para a idade. No estacionamento, enquanto eu falava com a professora, senti um puxão leve na manga do meu casaco. Olhei para baixo.
Ele não me encarava. Olhava para o chão, mexendo no cadarço do tênis. Foi aí que ele sussurrou. Não chorou. Não pediu. Apenas disse, quase como um segredo perigoso demais para ser dito em voz normal. Tia, não manda mais dinheiro pro papai. Só segue ele, você vai ver. Eu congelei. Não respondi na hora. Sorri para a professora, agradeci, fiz tudo no automático. Só quando estávamos no carro, com as portas fechadas e o mundo do lado de fora abafado, é que senti o peso daquelas palavras. Perguntei o que ele queria dizer. Ele deu de ombros. Disse que não podia falar. Disse que eu precisava ver sozinha. Aquilo me atravessou de um jeito que eu não soube nomear. Não era medo. Não era raiva. Era algo mais denso. Uma sensação de que, sem perceber, eu tinha concordado em não olhar. Dirigi em silêncio. Ele dormiu no banco de trás, com a cabeça encostada na janela. Eu fiquei ali, com as mãos firmes no volante, repetindo mentalmente cada detalhe dos últimos anos. Cada justificativa, cada transferência. Cada vez que escolhi confiar em vez de perguntar. Naquela noite, quase não dormi. E pela primeira vez desde a morte da minha irmã, pensei que talvez o meu papel naquela história não fosse apenas o de salvadora silenciosa. Talvez fosse o de alguém que precisava, finalmente, abrir os olhos. Na manhã seguinte, acordei com aquela sensação incômoda de quando algo já mudou por dentro, mesmo antes de qualquer ação concreta. Meu sobrinho ainda dormia. Observei o rosto dele por alguns segundos, procurando sinais que eu talvez tivesse ignorado. Nada evidente. Apenas uma criança quieta demais, com olheiras que não combinavam com a idade. Preparei o café, organizei a casa, tentei me convencer de que eu estava exagerando. Crianças falam coisas estranhas. Crianças inventam. Crianças repetem frases que ouvem sem entender. Essa era a versão confortável. Eu quase fiquei com ela. Mas a frase dele não tinha tom de invenção. Não tinha o brilho de quem cria histórias. Tinha peso. Tinha cuidado. Tinha medo. Levei-o ao parque depois do almoço. Queria observar, ouvir, ver como ele se comportava longe do pai. Ele brincou pouco. Preferia sentar ao meu lado, encostado, como se o corpo dele pedisse âncora. Em algum momento, perguntou se eu estava brava com o pai. Respondi que não. Perguntei por quê. Ele deu de ombros de novo, esse gesto que parecia uma defesa treinada. Disse apenas que o pai não gostava quando ele falava demais. Aquilo me atingiu como um detalhe pequeno demais para ser ignorado. Não era uma acusação direta. Era uma constatação simples, cotidiana. Não gosta quando fala demais. Como se falar fosse um erro recorrente. Como se o silêncio fosse a forma correta de existir. À noite, depois que ele dormiu, sentei no sofá com o celular na mão. Abri o aplicativo do banco e fiquei olhando para o histórico de transferências. Uma sequência impecável, pontual, quase orgulhosa da minha regularidade. 7 anos. 7 anos de confiança cega. Pensei na minha irmã. No quanto ela era detalhista com dinheiro, no quanto se preocupava com o futuro do filho. Se estivesse viva, teria permitido aquilo sem supervisão. A resposta veio rápida demais para ser confortável. No domingo, devolvi meu sobrinho para o pai. Observei os dois de longe. O abraço foi curto. O menino entrou no carro sem olhar para trás. Meu cunhado acenou, agradeceu pelo fim de semana, comentou algo sobre trabalho, sobre contas. Nada fora do script. Mas pela primeira vez, aquele script me pareceu ensaiado demais. Na segunda-feira, fiz algo que nunca tinha feito antes. Não enviei o dinheiro. Não avisei. Não expliquei. Apenas não fiz a transferência. Passei o dia inteiro esperando uma reação. Uma mensagem, uma ligação, qualquer coisa. Nada. No dia seguinte, uma mensagem curta. Tudo bem aí? Esqueci de te avisar que esse mês a escola aumentou. Não havia menção ao atraso. Não havia cobrança direta. Apenas uma atualização casual, como se o dinheiro fosse um detalhe automático.
garantido, quase impessoal. Respondi que tinha visto e que depois falávamos. Ele respondeu com um ok, rápido demais. Aquilo me incomodou mais do que se ele tivesse feito um escândalo. Decidi seguir o conselho do meu sobrinho. Não de forma dramática. Não como uma investigadora. Apenas observar. Na semana seguinte, inventei uma reunião perto do bairro deles. Estacionei a algumas quadras de distância e esperei. Vi meu cunhado sair de casa bem vestido demais para quem dizia estar sempre apertado. Entrou no carro. Falou ao telefone sorrindo. Segui a uma distância segura, tentando me convencer de que aquilo era apenas precaução, não desconfiança. Ele não foi para o trabalho. Não foi para nenhum lugar que justificasse as histórias que eu ouvia há anos. Estacionou em frente a um prédio comercial moderno. Entrou confiante, como quem conhece bem o caminho. Esperei. 1 hora depois, saiu acompanhado. Riam, fumavam. Pareciam relaxados. Não havia ali o peso de alguém sobrecarregado pela responsabilidade de criar um filho sozinho. Segui novamente. Almoço caro. Restaurante que eu conhecia, que frequentava quando queria me dar um luxo. Observei da mesa ao fundo, tentando controlar a náusea que subia sempre que eu conectava aquela cena às planilhas mentais que eu fazia para justificar cada transferência. Ele pagou a conta sem hesitar. Cartão preto. Sorriu para a atendente. Voltei para o carro com as mãos tremendo. Não era ainda a prova de nada definitivo, eu sabia. Dinheiro não é crime. Conforto não é culpa. Mas algo ali não batia com o discurso que eu tinha comprado por tanto tempo. Algo ali não combinava com o pedido sussurrado de uma criança que me pediu para seguir, não para confrontar. Naquela noite, liguei para minha mãe. Contei o que tinha visto, com cuidado, sem acusações diretas. Ela ouviu em silêncio. Um silêncio diferente, pesado, antigo. Quando terminou, ela respirou fundo e disse que havia coisas que ela também vinha percebendo, mas que não sabia como me dizer. Disse que tinha medo de me magoar. Medo de parecer ingrata. Medo de quebrar algo que eu sustentava com tanto esforço. Desliguei com a sensação estranha de estar finalmente entrando numa conversa que tinha sido adiada por anos. Não chorei. Ainda não. Eu estava focada demais em organizar mentalmente tudo o que precisava entender. Pela primeira vez, considerei que ajudar sem olhar talvez não fosse generosidade. Talvez fosse apenas uma forma elegante de abandono. Passei os dias seguintes num estado de alerta silencioso. Não confrontei ninguém. Não fiz perguntas diretas. Continuei indo trabalhar, respondendo e-mails, participando de reuniões, como se nada tivesse se deslocado por dentro. Mas tudo tinha. Era como se eu tivesse finalmente percebido um ruído constante que sempre esteve ali, e agora eu não conseguia mais desligar. Comecei a observar detalhes que antes passavam como irrelevantes. As roupas do meu cunhado, sempre novas. O celular de última geração, trocado com uma frequência incompatível com o discurso de aperto. As viagens, a trabalho, que surgiam do nada, sempre justificadas com histórias vagas. E principalmente, a forma como ele falava do próprio filho. Nunca com carinho explícito. Sempre como um item da rotina. Uma obrigação. Um menino quieto, fácil de lidar, que não dá trabalho. Como se a ausência de queixas fosse prova de que tudo ia bem. Naquela semana, busquei meu sobrinho novamente. Ele entrou no carro em silêncio, como sempre, mas algo nele parecia mais tenso. Perguntei como tinha sido a semana. Ele respondeu com frases curtas, ensaiadas. Normal. Tudo bem. Nada de diferente. Não insisti. Aprendi naquele instante que algumas perguntas empurram a verdade para mais fundo. Quando chegamos em casa, ele foi direto para o quarto de hóspedes, largou a mochila no chão e se sentou na cama. Fiquei na porta, observando. Perguntei se queria comer alguma coisa. Ele balançou a cabeça, negativo. Perguntei se queria brincar. Ele deu de ombros. Então, sem olhar para mim, perguntou se eu ainda mandava dinheiro pro pai. Respondi que não naquele mês. Ele ficou em silêncio por alguns segundos longos demais para uma criança.
Depois, disse apenas: "Tá bom." Não houve alívio visível. Não houve medo explícito. Foi como se ele estivesse apenas registrando uma informação importante, daquelas que mudam a forma como a gente pisa no chão. À noite, depois que ele dormiu, sentei no chão do meu quarto, encostada na cama, e chorei pela primeira vez desde aquela conversa no estacionamento da escola. Não chorei alto. Não foi desespero. Foi um choro contido, quase técnico, como se meu corpo estivesse apenas liberando uma pressão acumulada. Chorei por ele. Por mim. Pela minha irmã. Pelo tempo que passou sem que eu fizesse as perguntas certas. No dia seguinte, liguei para a escola. Disse que era a tia, que ajudava na criação, que queria saber como ele estava indo. A coordenadora foi educada, profissional, mas hesitou em alguns pontos. Comentou que ele era um bom aluno, mas muito retraído, que raramente pedia ajuda, que evitava contato físico. Disse também, num tom cuidadoso, que ele parecia cansado com frequência. Agradeci, desliguei e fiquei olhando para a parede por alguns minutos, tentando organizar o que aquilo significava. Decidi procurar um advogado. Não para atacar, não para acusar, apenas para entender. Expliquei a situação de forma objetiva, quase fria. 7 anos de transferências, um acordo informal, uma criança envolvida. Ele ouviu com atenção e disse algo que ficou ecoando na minha cabeça. Quando o dinheiro entra sem transparência, quase sempre alguém paga o preço invisível. Saí do escritório com uma pasta fina e uma sensação pesada. Não havia nada ilegal no que eu tinha feito, mas também não havia garantias. Nenhuma prestação de contas, nenhum acompanhamento formal, nenhuma proteção real para a criança que eu achava estar protegendo. Naquele fim de semana, levei meu sobrinho para almoçar fora. Um lugar simples, nada sofisticado. Ele comeu devagar, como se estivesse sempre com medo de acabar rápido demais. Em certo momento, perguntou se podia guardar metade para depois. Disse que sim, claro. Aquilo me cortou por dentro mais do que qualquer prova concreta poderia cortar. No caminho de volta, ele comentou, como quem fala do tempo, que o pai ficava diferente quando bebia. Não disse agressivo, disse diferente. Mais alto, mais impaciente. Disse que nesses dias era melhor ficar quieto, segurar a respiração, esperar passar. Eu mantive os olhos na estrada, mas senti o corpo inteiro reagir. Aquilo não era imaginação, era adaptação. Foi ali que entendi que seguir não era só observar trajetos e gastos. Era seguir padrões, silêncios, medos. E aceitar que, se eu continuasse fingindo que não via, eu estaria escolhendo o conforto da ignorância. E, se histórias como essa fazem sentido para você, se você já sentiu esse incômodo silencioso ao perceber que algo não fecha, se inscrever no canal ajuda muito a manter esse tipo de conteúdo existindo. Na semana seguinte, minha mãe me ligou. Disse que precisava conversar. A voz dela estava diferente, mais firme do que nos últimos anos. Marcamos um café. Quando cheguei, ela já estava sentada, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Antes mesmo de eu falar qualquer coisa, ela disse que precisava me contar algo que tinha prometido a si mesma nunca dizer. Algo que minha irmã tinha comentado pouco antes de morrer. Algo que, segundo ela, mudava tudo. Eu respirei fundo. Não interrompi. Apenas ouvi. Porque naquele momento, eu já sabia que não havia mais volta. O que quer que viesse, eu finalmente estava pronta para ver. Minha mãe demorou a começar. Mexeu no café, alinhou o pires, respirou fundo mais de uma vez. Eu reconheci aquele ritual. Era o jeito dela ganhar tempo quando sabia que o que vinha depois não tinha como ser devolvido para dentro. Ela disse que, alguns meses antes de morrer, minha irmã tinha ido até a casa dela sozinha. Não levou o filho. Não avisou o marido. Chegou com uma pasta na mão e um cansaço que não combinava com a fase da vida que deveria estar vivendo. Disse que estava preocupada. Não exatamente com dinheiro, mas com controle. Usou essa palavra. Controle. Disse que o marido tinha mudado depois do nascimento do menino.
que tudo precisava passar por ele, que ela não tinha mais acesso às próprias contas, que quando perguntava, ele dizia que era para facilitar. Minha mãe achou estranho, mas não alarmante. Era casamento, era adaptação. Foi isso que ela pensou. Minha irmã, segundo ela, não insistiu. Apenas pediu uma coisa: se algo acontecesse com ela, que minha mãe ficasse de olho no neto, que não confiasse apenas no que fosse dito, que observasse, que perguntasse. E deixou a pasta. Dentro, extratos antigos, anotações, uma cópia de um seguro de vida que eu nunca soube que existia. O beneficiário era o marido. O valor era alto, alto demais. Minha mãe disse que guardou aquilo sem saber exatamente o que fazer. Não contou para ninguém, nem para mim. Disse que, quando minha irmã morreu, tudo aconteceu rápido demais. Funeral, criança, choque. E depois, quando viu que eu estava assumindo financeiramente, achou que talvez eu estivesse garantindo exatamente o que minha irmã queria: estabilidade para o filho. Então ficou quieta. O silêncio dela, ela percebeu tarde demais, também tinha sido uma escolha. Eu ouvi tudo sem interromper. Não senti raiva dela. Senti um tipo diferente de dor. Aquela que vem quando você entende que todo mundo naquela história estava tentando acertar, mas ninguém estava olhando para o mesmo lugar. Perguntei por que ela resolveu falar agora. Ela respondeu que, depois da minha ligação, depois de ouvir o que eu tinha visto, percebeu que o medo de me magoar estava custando caro demais para alguém que não tinha voz. Disse que não aguentava mais olhar para o neto e se perguntar se estava falhando de novo. Saí daquele café com a cabeça pesada e uma decisão silenciosa tomada. Eu não ia confrontar meu cunhado de forma impulsiva. Não ia acusar sem base. Mas também não ia continuar financiando uma vida que não incluía transparência nem cuidado real com a criança. Naquele mesmo dia, enviei uma mensagem curta. Disse que a partir daquele mês, qualquer ajuda financeira passaria a ser direcionada diretamente às despesas do meu sobrinho. Escola, plano de saúde, alimentação. Pedi notas, comprovantes. Nada além do razoável. A resposta demorou horas. Quando veio, não foi agressiva. Foi defensiva. Disse que eu estava desconfiando sem motivo. Que sempre cuidou bem do filho. Que o dinheiro era usado para a casa como um todo. Que eu estava complicando algo que sempre funcionou. Li aquilo com calma. Respondi apenas que não era desconfiança. Era responsabilidade. Que eu continuaria ajudando, mas de outra forma. Nos dias seguintes, percebi a mudança no tom das mensagens. Mais frias, mais curtas. E, curiosamente, mais urgentes quando se tratava de dinheiro. Meu sobrinho, por outro lado, parecia um pouco mais leve nos fins de semana comigo. Ainda quieto, ainda cauteloso, mas com menos aquela tensão constante no corpo. Pequenas coisas. Pedir para repetir a sobremesa, rir de um comentário bobo, dormir mais cedo. Uma noite, enquanto assistíamos a um filme qualquer, ele encostou a cabeça no meu ombro e perguntou se eu ia parar de ir buscá-lo. Respondi que não, que eu sempre estaria ali. Ele não respondeu, mas respirou fundo, como quem acredita, mesmo sem saber exatamente como confiar. Não foi vingança. Eu não tirei nada de ninguém. Não humilhei. Não expus. Apenas parei de sustentar uma versão conveniente da realidade. Continuei observando. Continuei documentando. Continuei protegendo do jeito que dava. E se em algum momento eu pensei que ajudar era apenas enviar dinheiro, agora eu entendia que ajudar, às vezes, é ter coragem de olhar direto para o que dói. E se você sente que histórias assim falam de escolhas silenciosas, de limites que demoram a ser impostos, se inscrever no canal é uma forma simples de apoiar esse tipo de narrativa que não grita, mas permanece. Eu ainda não sabia até onde aquilo iria, mas pela primeira vez em 7 anos, eu tinha parado de andar no escuro. E isso, por si só, já tinha mudado tudo. Os meses seguintes foram estranhos. Não houve explosão. Não houve confronto direto. Não houve aquela cena que a gente imagina quando pensa em ruptura.
O que houve foi um desgaste lento, quase administrativo. Cada pedido de comprovante era recebido com atraso. Cada nota vinha incompleta. Cada despesa parecia inflada, explicada de forma genérica, como se o detalhe fosse um incômodo pessoal, não uma obrigação. Meu cunhado começou a usar a minha mãe como intermediária. Ligava para ela, reclamava, dizia que eu estava fria, distante, que tinha mudado. Minha mãe ouvia, respondia pouco. Depois me ligava e dizia apenas: "Ele está nervoso." Eu respondia que imaginava, e ficava por isso mesmo. O comportamento do meu sobrinho continuava sendo meu termômetro mais honesto. Ele passou a falar um pouco mais comigo, sempre aos poucos, sempre testando se o chão era firme. Contava coisas pequenas, que o pai ficava irritado quando o dinheiro demorava, que às vezes dizia que tudo era difícil por causa dos outros, que ele, o menino, precisava aprender a não atrapalhar. Não havia relatos de agressão física, não havia nada que desse manchete. Havia algo pior, a sensação constante de ser um peso. Foi quando decidi dar mais um passo. Conversei com a escola sobre a possibilidade de acompanhamento psicológico. Me ofereci para arcar com os custos. Expliquei a situação sem acusar, sem dramatizar. A coordenadora foi cuidadosa. Disse que seria importante, que eles já tinham pensado nisso antes, mas que precisariam da autorização do pai. Aquilo me deu um frio na barriga. Eu sabia que não seria simples. Enviei a mensagem. Clara, objetiva. Disse que o acompanhamento seria bom para o menino, que não tinha custo para ele, que eu me responsabilizaria. A resposta veio no mesmo dia, diferente das outras. Veio longa. Disse que o filho não tinha problema nenhum, que terapia era exagero, que eu estava tentando inventar dificuldades onde não existiam, que eu estava interferindo demais. Li e reli aquela mensagem várias vezes. Em nenhum momento ele falou do bem-estar do filho. Falou de controle, de autoridade, de limite. Aquilo me deu a confirmação silenciosa que eu vinha construindo havia meses. Não respondi naquele dia. Conversei com o advogado de novo. Mostrei as mensagens. Contei sobre a resistência à terapia. Ele foi direto. Disse que se a minha preocupação era genuína, e era, eu precisava pensar em algo além do dinheiro. Disse que eu podia solicitar formalmente o direito de acompanhar decisões importantes da vida do meu sobrinho, dado o meu envolvimento contínuo e documentado. Não era simples, não era rápido, mas era possível. Demorei semanas para decidir. Não porque eu não quisesse proteger o menino, mas porque eu sabia o que aquilo significava. Significava transformar um acordo silencioso em algo visível. Significava tirar aquela história da zona confortável do "ninguém precisa saber". Significava, principalmente, deixar de ser apenas a tia que ajuda e passar a ser alguém que exige responsabilidade. Quando finalmente falei com meu cunhado, fiz isso pessoalmente, sem acusações, sem passado. Falei do presente e do futuro. Disse que continuaria ajudando, sim, mas que precisava participar das decisões importantes. Disse que terapia não era punição, era cuidado. Disse que transparência não era desconfiança, era maturidade. Ele ouviu com o rosto fechado. Não gritou. Não chorou. Disse apenas que eu estava exagerando e que não precisava da minha ajuda se viesse com condições. Aquela frase ficou suspensa no ar por alguns segundos. Eu respirei fundo e respondi algo que eu mesma não sabia que estava pronta para dizer. Então, talvez a ajuda precise mudar de forma. Na semana seguinte, ele tentou voltar atrás. Disse que tinha pensado melhor, que talvez a terapia fosse uma boa ideia, que a gente podia conversar, mas o tom já não era o mesmo. Já não havia certeza. Havia cálculo. E eu percebi que, pela primeira vez, ele entendia que o dinheiro não era mais automático, que havia limites. Meu sobrinho começou a terapia alguns meses depois. No início falava pouco, desenhava, brincava. Aos poucos foi nomeando coisas, medos, sensações, culpa por coisas que não eram culpa dele. A psicóloga nunca me deu detalhes indevidos. Apenas disse uma vez
que ele estava aprendendo a ocupar espaço. Aquilo bastou. Nada se resolveu de forma mágica. Não houve redenção. Não houve pedido de desculpas. Houve um rearranjo lento, cheio de resistência. Meu cunhado continuou sendo o pai. Eu continuei sendo a tia. Mas algo fundamental tinha mudado. Eu não financiava mais o silêncio. Hoje, 7 anos depois do começo de tudo, eu entendo que minha paralisia inicial não foi maldade. Foi medo de olhar. Medo de quebrar uma imagem que me mantinha funcionando. Mas proteger alguém exige mais do que boas intenções. Exige presença. Exige perguntas difíceis. Exige a coragem de suportar o desconforto de não ser mais conveniente. Não foi vingança. Nunca foi. Foi sobrevivência. A minha, que precisava parar de fingir que dinheiro substitui cuidado. E a dele, que precisava aprender que existir não é atrapalhar. Obrigada por ficar comigo até o fim dessa história. Se ela te tocou de alguma forma, se inscrever no canal é uma forma sincera de apoiar narrativas como essa, que falam de limites, escolhas e da coragem silenciosa de fazer o que precisa ser feito. O que eu não esperava era a reação em cadeia que aquela mudança provocaria. Quando você altera um fluxo que estava confortável para alguém, mesmo que injusto, o sistema inteiro reage, e reagiu. Meu cunhado passou a se mostrar mais presente nas conversas com a escola. Não por interesse genuíno, mas por vigilância. Ligava para confirmar horários, perguntava quem mais tinha acesso às informações, fazia questão de lembrar que era o pai. A escola me avisou com cuidado, sem alarmismo. Eu agradeci. Pedi apenas que tudo fosse documentado. Não como ameaça, como registro. Em casa, meu sobrinho começou a demonstrar sinais contraditórios. Em alguns dias, chegava mais falante, mais solto. Em outros, voltava fechado, com aquele silêncio pesado que eu já reconhecia. A psicóloga me explicou que isso era esperado, que quando o ambiente começa a mudar, a criança testa limites, mede riscos, que o corpo demora a confiar no que a cabeça ainda não entende. Houve um episódio específico que marcou uma virada interna em mim. Eu estava deixando meu sobrinho na casa do pai depois de um fim de semana tranquilo. Ele saiu do carro devagar. Antes de fechar a porta, olhou para mim e perguntou se eu ia voltar no domingo seguinte. Respondi que sim, como sempre. Ele assentiu, respirou fundo e entrou. Quando cheguei em casa, encontrei uma mensagem do meu cunhado. Dizia que o menino tinha comentado demais sobre a terapia, que aquilo estava colocando ideias na cabeça dele, que eu precisava tomar cuidado para não confundir a criança. Eu li aquilo com calma. Pela primeira vez não senti culpa, senti clareza. Respondi que a terapia não colocava ideias, ajudava a organizar sentimentos. Que confusão vinha do silêncio, não da escuta. Ele visualizou e não respondeu. Alguns dias depois, minha mãe me ligou de madrugada. Não era comum. A voz dela estava baixa, tensa. Disse que meu cunhado tinha passado lá sem avisar, que estava alterado. Não bêbado, mas irritado. Falou sobre dinheiro, sobre ingratidão, sobre como eu estava se metendo demais. Não ameaçou, não gritou, mas deixou no ar a sensação de que aquilo não tinha acabado. Minha mãe pediu desculpas por me ligar tão tarde. Eu disse que ela não tinha que se desculpar por nada. No dia seguinte, conversei com o advogado de novo. Não para iniciar um processo imediatamente, mas para alinhar limites claros. Ele foi direto. Disse que quando há uma criança no meio e sinais consistentes de pressão emocional, o melhor é agir antes que a situação escale. Orientou que eu formalizasse, por escrito, tudo o que já estava acontecendo. As contribuições, a terapia, as comunicações, não como ataque, como proteção. Enviei um e-mail objetivo ao meu cunhado. Disse que, a partir daquele momento, toda comunicação sobre decisões importantes deveria ser registrada. Que eu continuaria colaborando dentro do que fosse saudável e transparente. Que qualquer tentativa de intimidação, direta ou indireta, seria levada a sério. Usei palavras simples, sem acusações.
sem emoção excessiva. Foi a mensagem mais difícil que já escrevi. Não porque fosse agressiva, mas porque encerrava de vez a possibilidade de fingir normalidade. A resposta veio 2 dias depois. Um texto longo, cheio de justificativas, lembranças seletivas, acusações veladas. Ele falava da dor dele, da perda dele, do esforço dele. Em nenhum momento mencionava o filho pelo nome. Aquilo me chamou a atenção mais do que qualquer outra coisa. Eu li, respirei e arquivei. Não respondi. Foi minha mãe quem percebeu a mudança primeiro. Disse que, nas visitas, o clima estava diferente, menos espontâneo, mais controlado. Disse também que o neto começou a procurá-la mais, a sentar perto, a segurar a mão dela sem motivo aparente. Esses gestos pequenos, que para muitos passam despercebidos, para mim eram alarmes silenciosos. O evento público que mudou o curso das coisas aconteceu meses depois, num dia que deveria ser banal. Reunião escolar aberta, daquelas em que pais, responsáveis e familiares são convidados. Eu fui. Meu cunhado também. Sentamos em lados opostos da sala. O ambiente era neutro, institucional. Nada de confrontos, nada de drama. Até que a coordenadora apresentou um relatório geral sobre desenvolvimento emocional das crianças naquele ciclo. Falou de sinais de retraimento, da importância do acompanhamento psicológico, da parceria entre família e escola. Em determinado momento, ela citou, sem nomes, um caso específico. Uma criança que apresentava melhora significativa depois que os adultos ao redor passaram a se alinhar e a respeitar limites claros. Olhou na nossa direção sem perceber o peso daquele gesto. Eu senti meu cunhado se mexer na cadeira. Não foi acusação. Foi constatação técnica, vinda de alguém com autoridade moral e profissional. Depois da reunião, algumas pessoas se aproximaram para comentar. Nada invasivo, apenas observações gentis. Meu cunhado ficou visivelmente desconfortável. Saiu rápido. No estacionamento, antes de entrar no carro, ele me olhou e disse, num tom baixo, quase contido, que aquilo não tinha sido combinado. Eu respondi, com a voz firme, que cuidar de uma criança nunca foi sobre combinar versões. Naquela noite, meu sobrinho me ligou antes de dormir. Não falou da reunião. Falou de um desenho que tinha feito na terapia. Disse que tinha uma casa com 2 portas. Perguntei o que significava. Ele respondeu que era para poder sair se precisasse, mas também para deixar alguém entrar. Eu desliguei com o peito apertado e uma certeza tranquila. Eu tinha feito a escolha certa, mesmo sem saber onde aquilo terminaria. Ainda não era o fim. Havia mais camadas, mais consequências, mais decisões difíceis pela frente. Mas naquele ponto, algo essencial já tinha acontecido. Eu tinha deixado de ser apenas a fonte silenciosa de recursos. Eu tinha me tornado uma presença. E às vezes, é isso que mais assusta quem se beneficia do silêncio. Depois daquela reunião, o silêncio ganhou outra textura. Já não era apenas ausência de palavras, era contenção. Meu cunhado passou semanas sem me procurar. Nenhuma mensagem, nenhuma cobrança, nenhuma tentativa de aproximação. O dinheiro continuava sendo direcionado diretamente às despesas do meu sobrinho. Tudo documentado, tudo previsível. A previsibilidade, percebi, tinha se tornado uma ameaça para quem sempre operou no improviso conveniente. Meu sobrinho, por outro lado, atravessava um período delicado. A terapeuta me explicou que, quando o ambiente externo se organiza, o interno começa a soltar o que estava represado. Vieram pesadelos. Vieram perguntas difíceis. Vieram momentos em que ele parecia regredir, querendo dormir com a luz acesa, pedindo para confirmar horários, perguntando várias vezes se alguém vinha buscá-lo. Eu respondia com calma. Repetia quantas vezes fosse preciso. Não apressava. Não corrigia o medo. Apenas ficava. Houve um domingo em que ele me perguntou, do nada, se eu achava que ele dava muito trabalho. A pergunta veio enquanto ele desenhava, como se fosse apenas mais um pensamento solto.
Eu respirei fundo antes de responder. Disse que não. Disse que crianças não dão trabalho por existir. Disse que pedir cuidado não é um defeito. Ele continuou desenhando, mas os ombros relaxaram um pouco. Pequenos sinais. Sempre pequenos. Minha mãe começou a adoecer nesse período. Nada grave de imediato, mas o corpo dela cobrava anos de tensão acumulada. Passei a acompanhá-la mais de perto. Foi nesse movimento que percebi algo que tinha ignorado. O quanto ela também tinha sido engolida pela necessidade de manter a paz. O quanto o silêncio dela não era concordância, era exaustão. Conversamos longamente, sem culpas retroativas, apenas reconhecimento. Entendemos juntas que proteger alguém nunca é um ato solitário. É uma rede que precisa existir. Meu cunhado voltou a me procurar quando percebeu que a distância não mudava o cenário. Marcou um encontro. Um café rápido, disse. Aceitei. Não porque eu esperasse um acordo, mas porque eu precisava ouvir com clareza onde ele estava. Ele chegou tenso, mas controlado. Falou do cansaço, da pressão, da sensação de estar sendo julgado o tempo todo. Eu ouvi. Não interrompi. Quando ele terminou, disse algo simples. Que ninguém estava tentando tirá-lo do lugar de pai, mas que ser pai não é um cargo vitalício sem prestação de contas. Que cuidar exige abertura. Que autoridade sem escuta vira isolamento. Ele reagiu mal. Disse que eu estava repetindo discursos de terapeuta. Disse que isso tudo era exagero. Que o filho sempre esteve bem. Eu não discuti. Apenas respondi que se estivesse tudo bem, não haveria tanto medo de olhar de perto. Pagamos o café. Fomos embora. Não houve acordo. Houve um limite reafirmado. Algumas semanas depois, aconteceu algo que me fez entender a dimensão real do que estava em jogo. Meu sobrinho chegou para o fim de semana com uma mochila mais pesada do que o normal. À noite, enquanto eu organizava as coisas, encontrei dentro dela documentos, papéis soltos, contas, extratos. Não eram meus, eram do pai. Meu sobrinho entrou no quarto e disse com a voz baixa que o pai tinha pedido para ele guardar aquilo para garantir. Garantir o quê? Eu perguntei. Ele respondeu que não sabia, mas que disseram que era importante. Aquilo atravessou uma linha invisível. Não era mais apenas negligência emocional. Era colocar um peso adulto nas costas de uma criança. No dia seguinte, devolvi os documentos ao pai, sem comentários adicionais, apenas dizendo que aquilo não era responsabilidade do menino. O olhar que recebi de volta não foi de raiva. Foi de avaliação. Como se ele estivesse medindo até onde eu iria. Foi ali que eu soube que precisava avançar. Não por impulso, mas por coerência. Iniciei, com orientação jurídica, o pedido formal para participar das decisões relacionadas ao bem-estar do meu sobrinho. Nada de afastamento imediato. Nada de acusação pública. Apenas institucionalizar o que já acontecia na prática. Meu cunhado foi notificado. Reagiu. Tentou se antecipar. Disse que eu estava exagerando, que isso era desnecessário. Mas pela primeira vez, ele não controlava mais o ritmo. A audiência inicial foi técnica, fria, quase burocrática. Mas havia algo poderoso naquele espaço. Testemunhas imparciais, relatórios da escola, parecer da terapeuta, registros financeiros, tudo sem adjetivos, tudo factual. Eu não precisei contar minha versão com emoção. Os documentos falavam por mim. A autoridade moral ali não era minha. Era do conjunto. Meu sobrinho não esteve presente. E isso foi um alívio. Crianças não deveriam ser prova de nada. Elas deveriam ser protegidas enquanto os adultos se organizam. Quando saí daquele prédio, senti um cansaço profundo, mas também uma calma inédita. Não havia vitória. Ainda. Havia direção. E se você já viveu algo parecido, se já sentiu o peso de ser a única pessoa disposta a interromper um ciclo desconfortável, talvez entenda por que essas histórias precisam ser contadas. Apoiar o canal é uma forma de manter esse espaço vivo para narrativas que não romantizam o silêncio. Eu ainda não sabia como aquilo terminaria.
Mas sabia que, acontecesse o que acontecesse, eu não voltaria atrás. Porque naquele ponto, já não se tratava de dinheiro, de acordos ou de orgulho. Tratava-se de garantir que uma criança não precisasse mais sussurrar pedidos de ajuda. O período entre a audiência inicial e a próxima etapa foi o mais silencioso de todos. Não houve mensagens atravessadas. Não houve tentativas de aproximação forçada. Houve espera. E a espera, aprendi, também é uma forma de confronto. Meu cunhado passou a cumprir as formalidades com precisão quase exagerada. Horários rígidos, respostas medidas. Uma educação ensaiada que não existia antes. Era como se ele tivesse entendido que cada gesto agora podia ser observado fora do círculo íntimo, onde tudo se resolvia no improviso. Aquilo não me trouxe satisfação. Trouxe cautela. Mudanças superficiais podem ser apenas estratégias de sobrevivência. Meu sobrinho sentiu esse intervalo de maneira intensa. Ele perguntava menos, mas observava mais. Prestava atenção nas conversas, nos horários, nos detalhes. Um dia, enquanto eu fechava a porta do carro, ele comentou que o pai estava tentando fazer tudo certo agora. A frase não veio com alegria. Veio com análise. Como se ele estivesse descrevendo um fenômeno, não um alívio. Aquilo me confirmou algo importante. Crianças sabem quando a mudança vem de fora para dentro e quando nasce de verdade. A terapia avançava. A psicóloga me disse com cuidado que ele começava a nomear sentimentos mais complexos. Frustração, medo de errar, medo de falar demais, medo de ser responsável por coisas que não entendia. Disse também que ele demonstrava uma maturidade defensiva, daquelas que surgem quando a criança aprende cedo demais a se adaptar ao ambiente. Não era um diagnóstico, era um alerta. Minha mãe acompanhava tudo à distância, mas presente. Às vezes, me ligava apenas para perguntar como eu estava. Não sobre processos, não sobre decisões. Sobre mim. Aquilo me emocionava mais do que qualquer vitória concreta. Pela primeira vez, eu não estava carregando aquilo sozinha. A segunda audiência trouxe um elemento que eu não esperava. Uma assistente social apresentou um relatório de visita domiciliar. Não havia acusações diretas. Não havia irregularidades gritantes. Havia observações. A casa organizada demais. A criança excessivamente contida. Respostas ensaiadas. Um ambiente funcional, mas pouco afetivo. Termos técnicos. Frases neutras. Mas, juntas, elas desenhavam algo que eu já conhecia de perto. Meu cunhado ouviu tudo com o rosto fechado. Quando teve a palavra, falou do esforço dele, do quanto tinha aprendido nos últimos meses, do quanto se sentia atacado injustamente. Disse que eu sempre tive mais recursos, mais controle, mais apoio. Disse que era fácil apontar quando não se estava no lugar dele. Eu ouvi. Não respondi. Aprendi que nem toda fala precisa de réplica. Algumas precisam apenas de registro. A decisão provisória foi clara. Manutenção da guarda com o pai, acompanhamento obrigatório das decisões escolares e de saúde com minha participação, continuidade da terapia. Não era o cenário ideal, mas era um avanço concreto, um limite institucionalizado, um freio. No caminho de volta, meu cunhado me alcançou no estacionamento. Não houve agressividade. Houve cansaço. Ele disse que aquilo tudo estava ficando grande demais. Eu respondi que já era grande há muito tempo, só não tinha sido visto. Ele não retrucou. Entrou no carro e foi embora. Naquela noite, meu sobrinho pediu para dormir no quarto de hóspedes, não no sofá como às vezes fazia. Pediu para deixar a porta entreaberta. Eu deixei. Antes de apagar a luz, ele perguntou se agora estava tudo resolvido. Eu disse que algumas coisas sim, outras ainda estavam se ajeitando. Ele pensou um pouco e disse que ajeitar parecia melhor do que acabar. Eu concordei, porque acabar às vezes assusta mais do que reorganizar. Os meses seguintes não foram de tranquilidade plena. Houve recaídas. Houve dias em que ele voltava mais fechado. Houve mensagens atravessadas.
Houve aquele desgaste silencioso que ninguém vê de fora. Mas houve também constância. A terapia continuou. A escola se manteve atenta. Eu mantive presença. Não como heroína. Como adulta disponível. Em um fim de semana comum, enquanto preparávamos o almoço, ele me contou que tinha falado algo importante na terapia. Não disse o quê. Disse apenas que foi difícil, mas que a psicóloga tinha dito que ele foi corajoso. Perguntei como ele se sentia. Ele respondeu: cansado, mas leve. Aquilo me acompanhou por dias. Eu não sei exatamente quando deixei de sentir medo do próximo passo. Talvez tenha sido quando entendi que fazer o certo nem sempre traz alívio imediato, mas traz alinhamento. E alinhamento sustenta. Se histórias como essa fazem sentido para você, se você já esteve nesse lugar de sustentar escolhas difíceis em silêncio, se inscrever no canal ajuda a manter esse espaço de narrativa viva. Ainda havia uma última camada a ser atravessada. Uma conversa que não podia mais ser adiada. Uma decisão que não era jurídica, nem financeira, nem estratégica. Era ética. E ela se aproximava, lenta, mas inevitável. A conversa aconteceu numa terça-feira comum, dessas que não anunciam nada. Meu cunhado pediu para falar comigo. Não por mensagem longa, não por intermediários. Apenas disse que precisava conversar, de verdade. Aceitei. Não por esperança de reconciliação, mas porque havia coisas que só se encerram quando são ditas em voz alta. Encontramo-nos no mesmo café de antes. Ele parecia diferente. Não mais defensivo, nem agressivo. Cansado. Um cansaço que não vinha só dos últimos meses, mas de anos acumulados de controle, medo e justificativas. Ele começou falando do quanto se sentia observado, avaliado, diminuído. Disse que desde a morte da minha irmã, sentia que precisava provar o tempo todo que era suficiente. Que quando o dinheiro começou a entrar com regularidade, aquilo virou um alívio. E depois, sem que ele percebesse, uma muleta. Disse que perdeu a noção de onde terminava a ajuda e começava a dependência. Eu ouvi. Não para absolvê-lo, para entender o alcance do que estávamos encerrando. Ele falou do filho. Pela primeira vez, usou o nome dele mais de uma vez na mesma frase. Disse que nunca soube lidar com fragilidade, que quando via o menino quieto, achava que estava tudo bem, que silêncio, para ele, sempre foi sinal de ordem. Disse que não percebeu quando isso virou medo. Quando perguntei se ele tinha consciência do peso que colocou sobre a criança, ele ficou em silêncio por um tempo longo demais. Depois disse que não, que só agora estava começando a entender. Não houve pedido de desculpas explícito. Houve algo mais raro. Reconhecimento sem tentativa de negociação. Ele disse que sabia que não poderia voltar ao que era antes, que entendia que a minha presença não iria diminuir, que talvez aquilo fosse o melhor para o filho, mesmo que fosse difícil para ele. Eu disse o que precisava ser dito, que eu nunca quis ocupar o lugar de pai, que o dinheiro nunca foi sobre poder, mas sobre garantir cuidado, que no momento em que o cuidado virou instrumento de controle, eu precisei intervir. Disse também que ele precisava assumir, de verdade, a responsabilidade emocional do filho, não apenas a formal. Ele assentiu. Não prometeu nada, mas ouviu. Saí daquele café sem sensação de vitória. Saí com uma calma sóbria. Algumas conversas não resolvem tudo, mas colocam cada um no próprio lugar. E isso muda o eixo. Com o tempo, a rotina foi se assentando. Não perfeita, não idealizada, mas mais honesta. Meu sobrinho continuou indo e vindo, dividindo a vida entre casas, com menos tensão no corpo. Ainda havia dias difíceis, ainda havia silêncio, mas era um silêncio diferente. Não mais imposto. Um silêncio que vinha e ia. Um dia, enquanto caminhávamos na rua, ele segurou minha mão sem avisar. Não falou nada, apenas segurou. Eu não apertei, não conduzi, apenas acompanhei. Entendi ali que confiança não é algo que se declara, é algo que se permite, aos poucos, quando o ambiente deixa.
Minha mãe, aos poucos, voltou a sorrir sem culpa. Disse que dormia melhor, que já não sentia aquele aperto constante no peito. Nós três, eu, ela e o menino, começamos a construir uma rotina simples. Almoços sem pressa, conversas triviais, presença sem tensão. 7 anos depois da morte da minha irmã, eu finalmente entendi o pedido que ela tinha feito sem palavras. Não era para substituir ninguém, não era para sustentar tudo sozinha. Era para não fechar os olhos. Não foi vingança. Nunca foi. Ninguém saiu humilhado. Ninguém foi destruído. O que aconteceu foi mais silencioso do que isso. Limites foram colocados, responsabilidades redistribuídas. Uma criança deixou de carregar o que não era dela. Se você ficou comigo até aqui, obrigada. Histórias assim não existem para acusar, mas para lembrar que amor sem limite vira omissão. E limite também é cuidado. Se inscrever no canal ajuda a manter esse espaço onde histórias reais, humanas e difíceis podem ser contadas com honestidade. Porque no fim, sobreviver às vezes é apenas isso, parar de fingir que não vê. Mesmo depois daquela conversa, eu não me permiti relaxar completamente. Aprendi que alguns padrões não desaparecem, eles apenas adormecem quando o contexto muda. E eu precisava ter certeza de que o novo equilíbrio não dependia apenas da minha vigilância constante. Os meses seguintes foram marcados por uma normalidade estranha, quase frágil. Meu cunhado passou a cumprir tudo o que havia sido acordado. Comparecia às reuniões escolares. Autorizava a terapia sem questionar. Respondia mensagens de forma objetiva. Era correto. Mas ainda parecia distante, como alguém que executa um manual sem ter certeza de acreditar nele. Eu observava, sem interferir além do necessário. Sabia que qualquer gesto meu poderia ser interpretado como invasão, e eu não queria dar a ele essa narrativa. Meu sobrinho, por outro lado, começou a mudar de forma mais visível. Não uma transformação repentina, nada cinematográfico. Pequenas coisas. Passou a fazer perguntas. Perguntas reais, curiosas, às vezes até inconvenientes. Perguntou por que as pessoas mentem. Perguntou se adultos também sentem medo. Perguntou se é possível gostar de alguém e ainda assim discordar. Eu respondia como podia, sem certezas absolutas. Dizia que sim, que não, que às vezes. E percebia que ele não buscava respostas perfeitas, apenas espaço para pensar em voz alta. Houve um episódio específico que ficou gravado em mim. Ele estava fazendo uma tarefa da escola na minha mesa, espalhando lápis e folhas, quando errou uma conta simples. Parou, ficou tenso, o corpo inteiro endureceu. Esperei. Ele me olhou, como quem se prepara para uma repreensão. Eu apenas disse que errar faz parte. Que a gente apaga e tenta de novo. Ele demorou alguns segundos para reagir. Depois apagou. Continuou. Aquilo era pequeno demais para quem olha de fora, mas enorme para alguém que tinha aprendido que errar custa caro. Minha mãe começou a participar mais ativamente da rotina dele. Buscava na escola quando podia, levava ao médico, assistia às apresentações simples que antes pareciam irrelevantes. Ela me disse uma vez que sentia como se estivesse recuperando não só o neto, mas uma parte da filha que tinha perdido. Não falamos muito sobre isso. Algumas coisas não precisam ser elaboradas demais para serem verdadeiras. O que mais me chamou a atenção foi perceber como o dinheiro, que antes era o centro invisível de tudo, foi perdendo protagonismo. Ele ainda existia, claro. As despesas continuavam, mas deixou de ser o eixo emocional da relação. Não era mais o argumento silencioso que sustentava acordos frágeis. E quando o dinheiro sai do centro, outras coisas são obrigadas a ocupar o lugar. Responsabilidade, presença, limite. Meu cunhado teve recaídas. Não vou romantizar. Houve semanas em que ele reclamou, em que tentou insinuar que tudo aquilo era excessivo, em que falou do passado como se fosse uma injustiça pessoal. Eu ouvia, registrava e não cedia. Não por rigidez, mas por coerência. Eu já tinha aprendido que recuar agora significaria ensinar, mais uma vez, que pressão funciona. Um dia,
meu sobrinho chegou em casa e disse que tinha falado algo importante para o pai. Perguntei o quê. Ele respondeu que tinha dito que não gostava quando gritavam com ele. Disse isso com uma naturalidade tímida, como quem testa uma nova habilidade. Perguntei como o pai reagiu. Ele respondeu que o pai ficou quieto e depois pediu para ele ir para o quarto. Não foi uma resposta ideal. Mas também não foi punição. Foi talvez o começo de um limite sendo ouvido, mesmo que mal digerido. Naquela noite, demorei a dormir. Não por ansiedade, mas por consciência. Entendi que eu não controlava o desfecho daquela relação entre pai e filho. Nunca controlei. O que eu controlava era o quanto eu estaria disponível para garantir que aquela criança tivesse referências suficientes para não confundir medo com normalidade. Eu sabia que ainda havia um último movimento pela frente. Não jurídico. Não financeiro. Algo mais sutil, mais definitivo. Algo que envolvia soltar um pouco do controle que eu precisei assumir para proteger. Porque proteger também tem um risco. O de não saber a hora de confiar de novo. E essa hora, eu sentia, estava se aproximando. A hora não chegou de uma vez. Ela foi se insinuando em detalhes tão discretos que, se eu não estivesse atenta, teria passado batida. Um convite que meu sobrinho aceitou sem me olhar antes. Um fim de semana em que ele decidiu ficar na casa do pai, sem pedir para me ligar à noite. Um comentário casual sobre algo que tinham feito juntos, dito sem tensão, sem a necessidade de medir minha reação. No começo, isso me deu medo. Não por desconfiança do menino, mas por perceber o quanto eu tinha me acostumado a ser a rede de segurança imediata. Proteger cansa, mas também vicia. Existe uma sensação de utilidade ali, uma certeza de lugar. E abrir mão disso exige honestidade consigo mesma. Conversei com a terapeuta sobre isso. Não como quem pede permissão, mas como quem tenta entender o próprio papel. Ela me disse algo simples, que ficou comigo. Presença não é vigilância, e cuidado não é controle. Eu sabia disso racionalmente. O difícil era praticar. Comecei, aos poucos, a dar um passo atrás onde dava. Não desaparecer, não me ausentar, apenas não ocupar espaços que já estavam sendo ocupados com mais responsabilidade do que antes. Meu cunhado continuava longe de ser um pai ideal, mas já não era o mesmo homem que confundia silêncio com ordem. Ele errava, sim, mas também escutava mais. Às vezes tarde demais, às vezes do jeito errado. Ainda assim escutava. Houve um dia em que ele me ligou para pedir opinião. Algo simples, sobre a escola. Não pediu dinheiro. Não reclamou. Apenas perguntou o que eu achava melhor. Aquela ligação me pegou desprevenida. Respondi com cuidado, sem assumir a decisão. Disse o que pensava. Deixei claro que a escolha era dele. Quando desliguei, fiquei alguns minutos olhando para o telefone. Aquilo não era submissão nem manipulação. Era, talvez, reconhecimento de limites. Meu sobrinho percebeu antes de mim que algo tinha mudado de forma mais profunda. Um fim de tarde, enquanto arrumávamos a cozinha, ele comentou que agora sentia que podia gostar de coisas diferentes em cada casa. Disse isso sem drama, como quem descobre uma possibilidade nova. Aquilo me emocionou mais do que qualquer relatório, qualquer audiência, qualquer conversa difícil, porque significava que ele não precisava mais se dividir para sobreviver. Minha mãe também mudou. Passou a se permitir discordar em voz alta, a colocar limites pequenos no dia a dia, a dizer não, sem se justificar tanto. Era como se todo aquele processo tivesse desbloqueado algo antigo nela também. Às vezes, penso que não foi só meu sobrinho que precisou de proteção. Todos nós precisávamos reaprender a ocupar espaço sem pedir desculpa. O último movimento aconteceu sem anúncio. Num domingo à noite, depois de deixá-lo na casa do pai, sentei sozinha no carro e percebi que não estava ansiosa. Não estava calculando cenários. Não estava revisando mentalmente conversas. Apenas dirigi para casa, ouvindo o rádio baixo, com uma sensação estranha de leveza cautelosa. Não era despreocupação. Era confiança possível.
Naquela semana, organizei minhas finanças e formalizei algo que vinha amadurecendo havia meses. Ajustei os valores, estabeleci prazos, deixei claro o que continuaria sendo minha responsabilidade e o que não seria mais. Tudo com transparência, tudo registrado. Não como ameaça, como encerramento de um ciclo. Meu cunhado aceitou sem discussão. Não com alegria, mas com compreensão. Às vezes, aceitar também é uma forma de crescer. Meu sobrinho soube da mudança de forma simples. Eu disse que continuaria ajudando, mas que algumas coisas agora eram responsabilidade do pai, como sempre deveria ter sido. Ele pensou um pouco e disse: "Acho que tá certo." Não pediu garantias. Não pediu promessas. Aquilo me mostrou que ele já tinha ferramentas internas que antes não tinha. Hoje, quando olho para trás, vejo com clareza o quanto eu confundi amor com compensação durante anos. O quanto usei o dinheiro como anestesia para a culpa de não estar mais presente, de não saber exatamente qual era o meu lugar depois da morte da minha irmã. Aprendi do jeito mais difícil que amor sem limite não protege, apenas adia o problema. Não foi vingança. Nunca foi. Foi um ajuste lento, às vezes doloroso, quase sempre solitário. Foi sobrevivência. A minha, que precisava parar de carregar tudo sozinha. A dele, que precisava aprender que existir não é um fardo. E talvez a do pai também, que precisou encarar a própria responsabilidade sem o colchão do silêncio. Obrigada por ter ficado comigo até aqui. Histórias assim não têm heróis nem vilões claros. Tem pessoas tentando acertar depois de errar por muito tempo. Se essa história te tocou de alguma forma, se inscrever no canal é uma forma sincera de apoiar narrativas que falam de limites, escolhas difíceis e da coragem silenciosa de finalmente enxergar. Achei que aquela sensação de leveza cautelosa fosse o ponto final. Não era. Era apenas a transição para uma fase menos ruidosa, porém mais exigente, a de sustentar limites sem a adrenalina do conflito. Quando tudo deixa de ser urgente, sobra o essencial. E o essencial, descobri, dá mais trabalho do que o caos. Meu sobrinho começou a atravessar a pré-adolescência nesse período. O corpo mudando, as perguntas ficando mais afiadas, o olhar menos submisso. Ele já não aceitava respostas vagas com a mesma facilidade. Questionava, argumentava, às vezes batia de frente. Em mim, isso despertava orgulho e um medo antigo, o de que, ao se fortalecer, ele pagasse algum preço invisível. A terapeuta me lembrava constantemente que a autonomia não é perigo, é sinal de reparo. Com o pai, a relação seguia num equilíbrio instável, mas real. Não havia afeto escancarado, mas havia menos tensão. Meu cunhado começou a se ausentar menos e a justificar menos ainda. Parou de explicar tudo com dinheiro e dificuldade. Começou a falar mais de cansaço, de não saber, de errar. Não como confissão nobre, mas como quem finalmente aceita não ser invulnerável. Isso não o tornava um pai exemplar. Tornava-o humano. E para uma criança, isso já muda muita coisa. Houve um episódio que me fez perceber o quanto meu papel tinha mudado. Meu sobrinho me ligou numa noite comum. Disse que tinha brigado com o pai. Não entrou em detalhes. Perguntou apenas se aquilo era normal. Respondi que sim, que conflitos fazem parte, que o importante é como se repara depois. Ele agradeceu e desligou. Não pediu que eu interviesse. Não pediu que eu resolvesse. Aquela ligação curta foi um marco silencioso. Ele não me via mais como a saída de emergência, mas como referência. Minha mãe também se reposicionou. Parou de me perguntar tudo antes de agir. Tomava decisões pequenas sozinha, com o neto, com a própria vida. Às vezes errava, às vezes acertava. Mas já não se escondia atrás do medo de desagradar. Uma tarde, ela me disse algo que me acompanhou por semanas. Eu passei a vida achando que manter a paz era amar. Agora vejo que, muitas vezes, era só evitar desconforto. Não respondi. Não precisava. O dinheiro, definitivamente, deixou de ser assunto central. Ainda existia, ainda circulava, mas sem o peso simbólico de antes. E foi nesse cenário mais estável que algo inesperado aconteceu.
eu comecei a sentir o luto da minha irmã de um jeito novo. Não o luto bruto do início, nem o luto funcional que vira rotina. Um luto mais limpo, sem urgência, sem distrações. Pela primeira vez, chorei por ela sem estar tentando salvar ninguém ao mesmo tempo. Percebi que, por anos, transformei a dor em tarefa. Enquanto eu fazia, eu não sentia. Enquanto eu resolvia, eu não parava. Quando tudo se organizou minimamente, a ausência dela apareceu com clareza. E doeu. Mas foi um tipo de dor que não paralisa. Uma dor que se integra. Meu sobrinho começou a fazer perguntas sobre a mãe. Perguntas mais complexas. Não queria só histórias bonitas. Queria entender quem ela foi, como pensava, do que tinha medo. Contei com honestidade, sem idealizar. Falei das qualidades e das contradições. Ele ouviu com atenção séria. Disse, depois de um tempo, que achava que parecia com ela em algumas coisas. Aquilo me emocionou de um jeito inesperado. Não por nostalgia, mas por continuidade. Eu sabia que ainda havia um ponto sensível não totalmente elaborado. A forma como tudo aquilo tinha começado. O dinheiro, o acordo silencioso, os anos de cegueira funcional. Não como culpa, mas como aprendizado. Eu ainda precisava olhar para isso sem me justificar. E essa conversa, comigo mesma, estava se aproximando. Nada mais explodiria. Nada mais viria em forma de choque. O que vinha agora era mais sutil, e talvez por isso mais desafiador. Aceitar que eu também tinha participado do problema ao tentar resolvê-lo sozinha. A história ainda não tinha acabado. Não porque faltasse conflito, mas porque ainda faltava sentido.